Strasmac, energia ao seu comando. Pessoal, potência agora, tá? Então a gente falou ali, eu não falei anteriormente do sistema de energia. Tá aí, ó. Pessoal, sistema de energia monofásico, uma fase mais um neutro. Bifásico, duas fases mais um neutro. Trifásico, três fases mais um neutro. Tudo bem? Vamos lá, agora uma pergunta aí, pessoal. É possível ligar equipamentos monofásicos em sistemas trifásicos? Podemos fazer essa ligação aí? Então veja, eu tenho um sistema trifásico que eu falei aqui, ó. Ele tem três fases. Então ele tem três fases. Tá aqui, ó. Três fases, não é? E mais o neutro. Só que eu estou querendo ligar equipamentos que tenha uma fase e um neutro. Isso pode acontecer? Essa é a minha pergunta aqui, ó. Podemos fazer isso, pessoal? Podemos fazer sim. Tá aqui, ó. Podemos fazer. Mas aqui, pessoal, a ressalva muito grande aqui, que temos que tomar cuidado nesta área, é que o gerador de energia, o grupo gerador, ele é um sistema fechado. Então, ele tem a sua geração ali própria e local, né? Ele te fornece ali a energia, mas é um sistema fechado. Qual o grande cuidado aqui de ligar cargas monofásicas ou bifásicas em sistema trifásico? Ter o equilíbrio, manter a mesma potência em cada uma das três fases. Isso é primordial em um grupo gerador, tá certo? A concessionária, a companhia, ela suporta desbalanceamento, não há problema. Ela vai aceitar qualquer desbalanceamento. Já um grupo gerador, você tem um grande problema que você vai prejudicar o funcionamento dele se você deixar ele desbalanceado, trabalhar desbalanceado. Por exemplo, fase 1 com 5.000 watts, fase 2 com 10.000 watts, e fase 3 com 20.000 watts, 50.000 watts, enfim. Você está desbalanceando o sistema e aí você vai prejudicar o funcionamento do equipamento. Pode ser a curto prazo ou a longo prazo. Você está diminuindo a vida útil dele aí, com certeza. Tá certo? Pessoal, então só para exemplificar aí também, ó, ligação monofásica. Então nós vamos ter aqui, ó, neutro mais fase, né? Essa é uma ligação monofásica. Pessoal, aqui mais uma que temos que falar aí também, né? Mais um cuidado que temos que tomar. Eu não coloquei aqui o condutor de proteção elétrica de aterramento, tá? Veja que em normas, na NBR 5410, precisamos de ter o cabo, que muita gente fala fio terra, né? Mas ele é o condutor de proteção elétrica, seguindo todo o circuito, tá? É como eu falei, não estou aprofundando aqui, vamos abranger um pouco mais essa apresentação, tá? E o aprofundamento vem com novas lives aí, tá certo? Bom, vamos lá. Aqui nós temos o neutro e o fase, e uma fase. Então aqui monofásica, ó, neutro e uma fase. Eu tenho aqui o sistema bifásico, duas fases e mais um neutro. Esse é o bifásico. Então eu tenho aqui uma carga ligada, por exemplo, aqui em duas fases, tá? E aqui uma carga, como eu tenho só uma fase e um neutro, ligado em uma fase e um neutro. Tudo bem? Trifásico. Pessoal, aqui está um problema que relatamos há pouco aí do gerador, que eu tenho que tomar cuidado com o balanceamento de carga. Então tá aqui, ó, ligação trifásica, pessoal. E ligação trifásica. Qual a diferença entre as duas? Aqui eu estou ligando uma carga bifásica. Isso aqui é bifásico, ó, eu estou pegando somente duas fases. Essa carga eu não falei o que é. Pode ser um motor, pode ser uma lâmpada, enfim, um equipamento lá, uma televisão, enfim, uma carga qualquer, tá? E aqui nós estamos com a carga 1 com uma certa potência. Vamos dizer aqui que eu tenho 1.000 watts. Uma certa potência aqui. Esse carga 2 significa um outro equipamento com uma outra potência. Por exemplo, 2.000 watts. Então eu tenho 1.000 watts aqui e 2.000 watts aqui. Eu estou com o sistema desequilibrado. Para gerador eu tenho que tomar cuidado. Beleza, pessoal? Então aqui, ó, uma fase mais um neutro, ó, essa carga. Então essa carga é monofásica, monofásica aqui, e essa aqui, ela é bifásica. Nessa ligação desse lado aqui, pessoal, na ligação trifásica, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter carga que elas podem ser cargas diferentes. Eu posso ter, por exemplo, aqui 10.000 watts na carga 2 e 5.000 watts na carga 1. São diferentes. Porém, qual que é a vantagem e como funciona para o gerador? Elas são equilibradas, ó. Então, ela, por exemplo, aqui eu estou falando de um motor trifásico, por exemplo. Então cada uma pega uma fase, eu estou equilibrando o sistema, pessoal. E aí eu não estou prejudicando
o gerador, tudo bem? E aqui, bom, enfim, esse motor pode ser ligado com neutro, sem neutro, enfim, aí a particularidade de cada motor, e é lógico que ele tem um cabo de proteção elétrica também, tudo bem? Então essa condição aqui, ok, essa condição aqui para gerador não é recomendada, a não ser que faça um balanceamento legal. Pode ligar? Pode, mas você tem que balancear essa carga da forma mais perfeita possível, tá joia? Pessoal, os níveis de tensão agora. Desculpa. Os níveis de tensão, pessoal. Então a gente vai ter, falamos do sistema de energia lá, que é importante, e quanto ao nível de tensão. Então quando formos definir um gerador, eu preciso de saber a potência dele, qual é o sistema de energia, monobiotri, e qual é a tensão do local. Pessoal, a tensão do local, no Brasil, tem os mais variados aí, ó. Eu tenho 110 monofásico. O monofásico já sabemos o que é. Uma fase mais um neutro. Pessoal, 220 monofásico. O que é? Uma fase mais um neutro. Mas quanto que ele dá? 220. Eu posso ter bifásico 110, 220. Posso ter trifásico 110, 220. Posso ter trifásico 220, 380. 254, 440 e entre outros no Brasil, entre outras tensões, que aí chamamos de amplitude, né? A amplitude que dá essa tensão, tá certo? Pessoal, agora aqui uma explicação. Pessoal, como a gente tá, eu preciso do conceito de potência elétrica, então vamos fazer uma explicação aqui. Falamos da tensão, aquele é o nível de tensão, que é o que nós falamos aí, o 110, 220, enfim, é isso que nós colocamos. Pessoal, vamos pensar então que o gerador de energia que está aqui, que é o nosso gerador aqui, com motor a combustão, ele está gerando e ele está em suas pontas aqui, ó, aparece em suas pontas aqui uma tensão. Por exemplo, aqui uma tensão de 220, por exemplo. Pessoal, aonde que vai entrar o conceito de corrente elétrica? Veja, por que é chamado corrente elétrica? Pessoal, a corrente elétrica ela só vai existir no momento em que a gente acoplar uma carga. Então veja, por enquanto só há geração. Aí quando acoplamos uma carga, eu tenho um fluxo de corrente que vai percorrer por esse equipamento. E que se eu não tiver um interruptor, então há um interruptor aqui no meio, onde eu posso ligar e desligar isso a hora que eu quiser. Se eu não tiver um interruptor, ele fica ligado direto. Então essa carga é um consumidor, então ela consome. Pessoal, aqui a gente pode falar então que eu tenho um gerador e eu posso ligar o que eu quiser aqui em paralelo. Veja que basta eu fazer as ligações por aqui, ó. Então aqui eu ligo um equipamento aqui. Venho aqui, ligo outro equipamento nas duas pontas dele. E vou ligando os equipamentos. Veja que essa ligação, essa e essa, estão todas em paralelo. É assim como funciona uma residência também. Nós ligamos tudo que nós temos ligado em todos os equipamentos nossos, na nossa casa, enfim, na indústria, em todo lugar, é ligado de forma paralela. Então eles são ligados assim. Então o que nós chamamos esses caras aqui ligados, né, esses equipamentos ligados? De consumidor. Então ele vai consumir. Só que eu tenho o gerador gerando uma tensão. Quando eu ligo o equipamento, que eu ligo o interruptor aqui, nós temos um fluxo de corrente por aqui. Pessoal, agora olha um conceito bem legal aí. Então vamos lá, eu tenho aí um 220 de tensão. E aí eu liguei uma carga que puxa, por exemplo, 2 amperes. Pessoal, eu tenho 220, uma carga que puxa 2 amperes. Veja, essa carga e esse consumidor, nós vamos pegar isso aí de cada equipamento. Então veja, eu tenho 220, tenho 2 amperes, eu vou ter 440 de quê? De potência. Essa é a potência. Então, nesse exemplo simples que eu passei, eu tenho que ter um gerador que ele consiga atender a 440 de potência. Eu não vou falar de unidade ainda, né? Depois a gente vai falar de unidade. Mas então eu tenho um 220 volts aqui e tenho um 2 amperes de consumo. E o que tem que suportar esse gerador meu? 440 de potência. Tudo bem esse entendimento aí, pessoal? Então, eu acoplei. Conforme eu acoplo essa carga, eu tenho que ter noção do que eu acoplo, se está dentro daquilo que o gerador pode fornecer. Tudo bem? Por isso que no dimensionamento, que vamos passar aí logo adiante, é importante esse conceito. Legal? Beleza. Vamos lá, pessoal. Aqui, por exemplo, um exemplo ó, de lâmpadas ligadas em série, aí, árvore de Natal. Natal chegando aí, uma época muitíssimo boa, né, pessoal?
Então aqui, ó, a gente tem, por exemplo, 120 volts gerado aqui. Então o que, que nós vamos ter aqui, ó? Eu tenho aqui, pessoal, por exemplo, as lâmpadas lá os LEDs, né, de Natal, por exemplo, as lâmpadas aqui, ó. Então nós temos, assim que eu liguei todas elas aqui, elas vão acender. E aí, cada uma delas, pessoal, aqui um conceito também, né? Cada uma delas vai ter uma queda de tensão nela e eu vou ter uma corrente que passa por aqui. Então eu tenho 120 volts nessa ponta aqui e cada uma delas vai ter uma queda de tensão. Tudo bem? Então o que é a queda de tensão? Eu vou ter aqui, eu tenho 120 volts de geração, gerado. Eu vou ter distribuído em cada uma dessas aqui. Eu vou ter um pouquinho para cada uma. Essa é uma forma de ligar, pessoal, sem confundir aí, pessoal. Não podemos confundir a cabeça de vocês aí também, né? Para quem está conhecendo aí a área um pouco, né? Então, aqui nós temos uma ligação diferente. Essa é uma ligação série. Então, eu tenho as cargas ligadas em série aqui, tá certo? E aí, cada uma vai consumir um pouquinho dessa tensão que está aqui. E aí, eu tenho um fluxo de corrente igual por aqui. Se eu tiver um interruptor aqui, pessoal, só quando ele ligar que eu tenho fluxo de corrente, eu consigo acender as lâmpadas. E aí, eu tenho consumo. Então, veja, o conceito de corrente elétrica, nesse slide aqui, está para apresentar o conceito de corrente elétrica. O que que é? Tem uma geração. Quando eu fecho, eu acoplo isso aqui, eu tenho corrente passando. Pessoal, aqui é interessante falar que acopla também, se eu acoplar minha mão a esse gerador, eu tomo um baita de um choque. É ou não é? Se a gente pegar aqui, então eu tenho a geração ali, tenho a tensão ali. Se eu colocar minha mão entre a geração que está aqui, está gerando a tensão aqui, coloquei minha mão, o fluxo de corrente é pelo meu corpo. E aí, no caso, eu vou tomar um baita de um choque aí. Tudo bem esse conceito? Então, a corrente elétrica só se cria quando você fecha um circuito, legal? Vamos lá. Pessoal, e aqui, para gente explicar a forma de onda do sinal alternado, então a gente vem aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho um gerador monofásico. Pessoal, aqui tem uma simbologia de gerador, é justamente isso mesmo. Ele tem uma parte que rotaciona e uma parte estacionária ali, estática, né? Uma parte estática e uma que rotaciona. E aí, como eu falei, né? Aqui tem várias leis aqui, né? E uma delas devido ao eletromagnetismo, né? A gente tem a geração, tá certo? Temos a geração aqui, esse caso monofásico, e aí nós vamos ter aqui, então, uma carga acoplada em uma tensão aqui e um nêutron, né? No caso desse gerador, tá certo? Então aqui, né, desculpa pessoal, aqui a parte que movimenta e aqui uma parte estática, tá? Bom, e aqui eu tenho o gerador, então, trifásico, tá certo? O gerador trifásico, onde eu vou ter aqui as 3 fases, tá? E eu vou ter o neutro aqui. Então eu vou ter uma parte que rotaciona, tá certo? Dada pelo motor a combustão, que faz essa movimentação mecânica. E isso, através de transmissão, vai fazer isso virar e vai gerar uma tensão. Pessoal, olha que legal aqui, ó. Aqui nós temos a forma de onda gerada. Pessoal, a forma de onda é senoidal e variável no tempo. Então, o que significa isso? Veja que eu tenho um gráfico aqui de tensão aqui pelo tempo. Então, a forma de onda ela é variável. Ela tem uma tensão, um nível de tensão em cada tempo. Então, ela é variável e se repete. Então, esse é o tamanho da forma de onda. Essa é a forma de onda, tá? Certo? Essa é a nossa forma de onda. E aqui eu tenho, no caso, um pico dessa tensão. Tudo bem, então, em ser uma forma de onda alternada é o que gera esse gerador, tá ok? Pessoal, e aqui nós vamos ao que a gente quis chegar nessa introdução sobre eletricidade, sobre potência. É aqui que a gente quis chegar nesse ponto, né? Então eu tenho aqui, ó, potência, pessoal, é igual a tensão vezes corrente. Então veja, a tensão gerada ali, a gente pode também relacionar isso com uma energia gerada. Eu não coloquei aqui a fórmula de energia, mas a tensão gerada ali pelo gerador e a corrente que ele é capaz de entregar, tá certo? Que você é capaz de colocar os consumidores ali para consumir isso, me dá a potência. Então aqui eu consigo saber a potência do gerador. Tudo bem? Então, pessoal, aqui eu tenho watts ou volt-ampere. Essas são as unidades de medida. Então eu tenho aqui potência é watt e as unidades de medida da tensão ela é volts e de corrente é amperes. E aí eu tenho quilowatt ou kVA. O que é isso, pessoal?
1000, ver se eu consigo fazer aqui, se eu consigo fazer o 1000 aqui, 1000 watt, pessoal, ele vai dar 1 kVA, tá certo? Ou 1000 VA dá 1 kVA. Tudo bem, pessoal? Então tá aí. Agora a gente vem para essa forma de onda. E a corrente? A corrente tem sua forma de onda também. Ela é como? Alternada também. O que eu tenho, pessoal? Uma tensão aqui, alternada. Essa é a tensão gerada pelo gerador. Pessoal, agora olha que interessante. Nós geramos também aqui, ou seja, eu só gero isso aqui, né? Ou seja, só sai a corrente aqui quando de fato nós ligamos a carga. Se eu não ligo a carga, eu não tenho corrente. Acoplei um consumidor, nós temos corrente. Agora veja que interessante, qual a grandeza dessa corrente? Bom, essa corrente ela vai variar. Se for um consumidor pequeno, a corrente é pequena. Eu ainda não estou falando especificamente das potências, tá? Eu estou dizendo, vamos lá, uma potência pequena, vai, um exemplo. Eu tenho 1000 watt, eu tenho um consumidor lá de 1 ampere. Então ele tem uma corrente, ele vai puxar do gerador, que é fonte geradora, 1 ampere para ele funcionar. Só que se eu pôr uma carga ali, por exemplo, de 5 amperes, então ele vai ter uma amplitude, aí ele vai ter um sinal da corrente maior. Tudo bem? Beleza nisso aí? Pessoal, aqui também interessante, ó, nós temos aqui, vamos lá, aqui é o fator de potência, pessoal. O fator de potência aqui, no caso, não vamos entrar em detalhes aqui, né? Também mais uma coisa que vamos usar aí, uma aproximação que vai funcionar para os nossos cálculos aqui, tá? Pessoal, o fator de potência, só para os pessoal curioso aí, que vão investigar, tenho certeza disso, né, que vão buscar esse conteúdo, ele significa exatamente a defasagem. Pô, por que começou a tensão aqui primeiro, né? Porque a tensão aqui ela está primeiro do que a corrente? Porque a tensão está adiantada da corrente? Porque a corrente está atrasada em relação à tensão? Depende desse ângulo aqui. Isso é o que? O fator de potência, pessoal, que é dado pelo cosseno φ. Nós vamos usar aqui uma aproximação. Pessoal, depende muito do tipo de carga acoplado. Se eu acoplar, dependendo do tipo de carga que eu coloco, ele vai atrasar ou adiantar a corrente em relação à tensão. Tudo bem? E aí nós vamos ter uma modificação desse fator de potência. Tá joia? Então vamos continuar aqui. Vamos para frente, pessoal. Aqui, ó, as equações da potência, pessoal. Eu tenho uma corrente, eu tenho uma tensão. Pessoal, e aqui só apareceu um fator mais novo. Só um. Que é 1,73. Isso aqui é raiz de 3, pessoal. O que é o raiz de 3? Então, eu vou fazer um cálculo de potência, que ela é a corrente vezes a tensão, vezes raiz de 3, quando eu tiver em sistema trifásico. Legal? Quando eu tiver em sistema trifásico, 3 fases, eu vou colocar esse 1,73. Pessoal, para mim achar o equivalente do watt em kVA, nós temos que usar o fator de potência. E aqui, como eu falei, vamos usar uma aproximação aqui. Pessoal, no caso do bifásico, 2 fases, né? Sistema monofásico ou bifásico, não tem o raiz de 3. E aí eu vou ter somente o I vezes o V, que é a tensão vezes a corrente. Para achar em kVA também entra o fator de potência na jogada, dividindo aí a potência em watt. Legal?